E É. Aí, bom bom dia. Bom dia, príncipes. Bom dia, bom dia. Bom dia. Cadê meus vesgo? Estão brincando no quarto ali, para a gente conseguir. Já acordaram já? Hã? Aqui é Faz a 6 horas da manhã. Aí, eles, na verdade, eles não dormem, né? Aqui é 6 da manhã que eles começam a brincadeira. Aí já tem E... alguém acordado? Aqui pra tirar da cama eu tenho que acordar. Quando acabar aqui, eu vou embora, se não acorda ninguém. Adolescente, né, amiga? Viu adolescente acordar às 7 horas da manhã espontaneamente? E a Aqui Bia? acorda E a mais, Bia? aqui acorda mais cedo é a Bia. A Bia daqui a pouco acorda e começa a brincar, mas os outros... E vocês escolheram um tema top, hein, pra falar? Amizade, amiga, dentro e fora do casamento. Dentro e Não é fora o do tema casamento. bom? Você sabe que eu acompanho alguns casamentos e isso é um problema grande. Ainda bem que eu posso falar que eu sou amigo do Ravel há muitos anos. Boa, Kleber, boa. Amiga, eu quero falar isso pra você também, né? Porque daqui a uns anos eu vou dizer, eu sou amigo do André há muitos anos. Dá daqui uns licença, anos. por favor. Bom dia, ó, vocês podem mandar perguntas sobre isso, fazer seus comentários que a gente vai lendo. Mas eu queria que vocês se apresentassem para nossos seguidores. Quer falar, meu amor? Sacerdote. Vai, Vamos lá. ela vai jogando pro sacerdote. Sempre sobra mais Sacerdote é ótimo. Vai. Bom, eu me chamo Ravel, né? Eu sou casado para sempre com a Andréa. Nós já estamos casados há 7 anos. 7, né? Vai fazer. Vamos fazer isso. A gente tem 6. Sacerdote, sacerdote. O Guto tá aí, ó. A gente vai fazer 7 anos de casado. A nossa história, para quem conhece, em um mês a gente já estava casado. Então a gente ficou a primeira vez no dia 1º de dezembro de 2013 e no dia 3 de janeiro a gente já estava morando juntos. Noivamos, casamos, foi muito rápido. Com 7 meses a André já estava grávida. Com 2 anos a gente já tinha 2 filhos. E é isso, a gente tem o Lorenzo, de 4 anos, que vai fazer 5 agora em maio. E nós temos o Benjamin, que tem 3 e faz 4 em novembro. Eu sou publicitário, né? Atuo nessa área já tem muito tempo. Minha paixão é conectar pessoas e marcas. E essa daqui é a minha gata, que fala muito melhor do que eu e é muito mais inteligente do que eu. Oh, meu Deus. Começou. Fica a dica. Vai, ideia, ser presente. Então, assim, foi um amor avassalador. A gente não era amigos antes, apesar da gente incluir esse tema de amizade, mas a nossa amizade ela foi desenvolvida no decorrer do nosso relacionamento. A gente se apaixonou muito rápido, noivou muito rápido, casou muito rápido e foi construindo essa relação ao longo desses 6 anos. E a gente tem uma intimidade muito grande. Eu acho que quando o Rabel perguntou assim, a Ju está perguntando que tema que a gente queria falar. Esse foi o primeiro que veio na minha mente. Eu acho que esse que teria que ser o falado, porque a gente vive isso muito forte dentro do nosso relacionamento. Então, assim, Sim. é inconcebível eu falar algo para alguma amiga antes de falar para o Ravel. Então, se eu chegar a falar algo para alguém, ele já sabe. Então, a gente tem uma relação muito firme nesse sentido. É engraçado porque é um tema que a gente falou, né, assim, de rapidamente amizade, porque eu não era amigo da Andréa, a gente não namorou por anos, mas a gente tomou uma decisão que era sempre se colocar com a verdade um com o outro, né? Mas é uma construção, eu acredito, porque se você perguntar assim, vocês sempre tiveram isso sempre como sempre foram os melhores amigos? A gente sempre foi amigo desde que a gente começou, mas obviamente que a gente foi fortalecendo isso com o tempo, e isso para todas as áreas, né? Para a área profissional, para a área sexual, para a área financeira. Então, assim, a gente foi cada vez mais deixando, né? A gente foi cada vez mais levando essa ideia de que, cara, a gente precisa ser transparente 100% em tudo aquilo que a gente faz, para a gente não ter nenhuma surpresinha, né? E não foi algo muito fácil no que tange a todas as áreas. Por exemplo, na área financeira mesmo, né? Eu sempre tive muito claro que eu iria resolver tudo
e eu que tinha que assumir tudo e ponto final. E quando eu falo assumir, não é nem questão somente de arcar com tudo, né? Mas era muito assim, os problemas são meus, é da minha empresa, então resolvo eu. Mas, na verdade, a minha história lá em 2015, eu passei uma grande crise financeira. Em 2016, eu quebrei literalmente. Só que eu não falava para ela. Eu falava assim, não, tem problema, mas vou resolver. Eu vou resolver, eu vou resolver. E o buraco, ele só começava a ficar maior, né? Então, assim, a gente chegou num nível que eu pirei a cabeça. E aí teve um dia que eu lembro como se fosse hoje. A gente estava deitado e ela é formada em administração, né? Ela está se formando agora em nutrição, mas a André já é formada em administração. E eu falei para ela, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você dê uma olhada aqui para ver se você tem uma opinião diferente do que eu estou vendo. Ela, não, tranquilo. Eu falei, não, já separei aqui o contas a pagar e o contas a receber, o que que eu tenho daqui para frente. E aí, quando eu abri o contas a receber, tinha umas 3 linhas só assim no Excel, né? Aí eu falei, não, agora clica no apagar. Aí tinha umas 74. Ela falou assim, Jesus amado, aonde você se meteu? Eu falei, cara, o buraco era fundo. Mas para mim eu tinha muito essa questão de que, cara, eu não contava para ela porque eu achava que eu tinha que resolver e ponto final, né? E a Bíblia fala, né, que é onde a gente coloca luz, de forma alguma as trevas prevalecem, né? E as coisas se tornam mais fáceis de se resolver. E quando a gente colocou essa luz de compartilhar a parte financeira, cara, eu não vou contar hoje, que eu precisaria de uma live inteira falando desse testemunho, mas a gente começou a resolver as coisas de forma milagrosa. Então, assim, eu entendi que a gente tem que ser... Nós somos sócios, né? A gente fala isso, a gente é sócio, né? E a gente é sócio no bônus e no ônus. Por isso que eu aprendi isso, né? Agradeço muito também, né? O Beto e a Nathalie, porque nos receberam na casa dele há anos atrás, fazer o Casados para Sempre, um curso maravilhoso, que hoje a gente tem a oportunidade de dar na nossa casa esse curso, né? Eu e a André, a gente está na nossa 3ª turma que a gente lidera. E através do curso a gente entendeu que essa clareza, essa amizade, ela torna os dois parceiros nas decisões, porque uma vez que eu compartilho com ela, ela opina e se der certo a gente comemora, se der errado a gente está junto também, porque senão depois vira uma acusação. Eu falei, você nunca me contou, tá vendo? Então, assim, a gente, até para mim foi o mais difícil na época, foi chegar nesse ponto. Então, assim, depois que eu larguei a parte financeira, então, assim, tanto que até hoje é recente que eu que pago as contas aqui em casa. Porque até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, eu mandava o meu prolabore da empresa, eu mandava para a Andréa e a Andréa pagava as contas. Então, eu nunca fiquei com R$1. Então, assim, a gente sempre teve essa clareza, até porque a gente acredita que a gente casa para ficar casado. Esse é o projeto, né? Casado para sempre, né? Então, não tem como, não é meu dinheiro, o dinheiro dela. Pelo contrário, é o nosso dinheiro. Então, a gente toma decisões juntos e nunca tive apego com essa parte financeira. E aí, nossa amizade só foi se fortalecendo. Então, hoje, eu tenho a Andréa, assim, não existe nada que eu não conte para a Andréa. Não tem uma decisão na empresa que, às vezes... Eu não conto tudo, obviamente, às vezes conto da correria, porque é muito dinâmico, né? Se eu ficar falando todo dia, tem que assinar um contrato aqui, mas, assim, as principais decisões, as principais tomadas, a gente faz junto, né? De comum acordo. E eu acho que é isso que fortalece a nossa amizade, essa transparência. A gente tem buscado cada vez mais ser mais próximos. E o legal disso é que a gente gosta de estar com os nossos amigos, obviamente, a gente gosta de estar com a nossa família, mas a gente ama estar só nós dois, né? A gente ama estar a gente junto, a gente se basta, né? Então, assim, não é que a gente não precisa de outras pessoas, mas quando eu saio com o André, a gente tem momentos muito simples e a gente instituiu aqui em casa, agora é novo isso, né? Mas a gente instituiu o chá. Então, a gente põe os meninos para dormir, sem celular, e antes de dormir a gente toma um chá. E ali a gente põe a conversa em dia. E é isso. Ravel falou uma coisa interessante. Eu não conto todos os detalhes, às vezes, do trabalho. Tem uma frase que eu vi que ela fala assim: no trabalho, faça o que gosta, em casa, esteja presente. Que ela afirma bem a importância de você deixar lá no trabalho aquelas questões de trabalho. Porque tem gente, tem homem, tem mulher, que leva tanta coisa de trabalho para dentro de casa que acaba não tendo a oportunidade de conversar sobre outros assuntos.
Não que não tenha que entrar na pauta, mas a gente tem que ter essa divisão, né? Eu penso, Ju, que para você chegar num grau de amizade, de intimidade elevado, você precisa quebrar barreiras, né? Você falou uma vez numa live sobre vulnerabilidade e, infelizmente, as pessoas têm uma certa dificuldade de mostrar quem elas são de verdade, né? Tem um livro de um padre que fala assim: por que tenho medo de revelar quem sou? Porque se eu disser quem eu sou, você não vai me aceitar do jeito que eu sou. Então, dentro dos casamentos também existem isso, né? Não é só nas amizades externas. As pessoas têm medo de mostrar quem elas são. E tem medo porque muitas vezes o outro não se abre para isso, para receber o que o outro tem. Sempre que a pessoa vai falar alguma coisa, ele critica, ele humilha, ele denigre, ele vai contra. E isso vai formando muros. Então, assim, o homem ele tem uma tendência maior a se fechar. Então, diante de uma mulher que não recebe bem aquilo que ele começa a se trancar nele mesmo. E aí se abre com os amigos, mas não gosta de se abrir dentro de casa. A gente precisa entender isso, assim, porque o que acontece é que as pessoas, elas têm muito medo de se quebrar para os filhos, para os amigos, para o marido, para a esposa. O que é se quebrar que eu falo? Falar as minhas dores, os meus medos, as minhas angústias, as minhas, né, aquilo que me aflige, aquilo que não é bonito em mim, né? E a gente precisa dizer isso. A gente tem conversado muito para isso, assim, sobre isso, porque a nossa intenção é aumentar essa intimidade. E intimidade no casamento não é sexo. O sexo é uma consequência na minha cabeça. Intimidade no casamento ele sabe todas as minhas dores, as minhas aflições, as minhas angústias, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Onde eu quero chegar, quais são os nossos planos. Eu acho que isso é intimidade. E aí a intimidade, ela aumenta, e a amizade é proporcionada nesse sentido quando a gente é vulnerável, assim, quando a gente abre quem nós somos, né? E eu acho que isso que o Ravel falou, isso é uma construção. Isso não é para o começo, porque no começo tudo é muito lindo, né? E a gente tem que estar pronto para poder, como é que fala? Para poder se abrir para o outro. Exatamente. Não é isso? O Ravel falou uma coisa assim que eu me identifico muito, né? Eu conheci a Juliana no mês de novembro e aí a gente criou uma certa amizade, mas é impossível você conhecer uma pessoa em um mês, né? Aí em dezembro eu me divorciei e em janeiro nós estávamos ficando juntos. E aí no final de janeiro a gente decidiu casar e a gente casou dia 10 de maio daquele ano. Então assim, realmente foi muito rápido, né? E a nossa amizade realmente ela foi construindo. E com a gente veio um pouquinho diferente, né? Porque raramente nós tínhamos momentos sozinhos. Porque eu me lembro que logo no início do ano a gente já foi morar juntos. E os momentos que a gente tinha sozinho da nossa intimidade, a gente tinha que trancar a porta porque corria o risco de alguém bater lá e entrar, né? Então esses momentos com chá, já tinha 6 na expectativa. E aí foi bem engraçado que eu lembro que nós fizemos 2 viagens juntos, assim, bem no início. E quando a gente voltou, eu lembro que eu fui acompanhar um atleta em Las Vegas, que é o Eduardo Corrêa. E aí eu levei a Juliana comigo, que foi uma viagem maravilhosa. E na volta eu falei para ela assim, ó, eu quero viajar de novo com você, mas agora eu quero ir com as crianças. Parece que eu precisava, tipo, sabe, a certeza. E assim, aí a gente já começou a fazer o tratamento e a gente foi para Disney e a viagem foi maravilhosa e ela já foi com a inseminação e aí já foi grávida da Bia. E a nossa amizade, ela vem se construindo exatamente assim até hoje, né? Ontem foi tão legal porque quando a Bia entrou no quarto e que estava nas questões dela, a Juliana virou para mim e falou assim, nossa, como é bom, a gente sentou agora e a gente conversou, a gente colocou tudo em ordem e isso foi fantástico, sabe? Então, quando a gente falou que ia falar sobre amizades com você, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, engraçado, né? Eu conheci o Ravel numa outra religião, né? Numa outra situação, eu tratei do ombro dele numa oportunidade e aí éramos de congregações diferentes, né? Enfim, mas hoje
não mudou, o Ravel não mudou. O Ravel é a mesma pessoa, o Kleber não mudou, o Kleber é a mesma pessoa. Só que a nossa intimidade, a nossa amizade, agora ela é aberta. Eu não tenho nada a esconder, inclusive para o Ravel. Ravel, sabe, eu tenho ele como irmão. Eu falo assim, Ravel, minha casa está aqui, está aberta, meus filhos são esse, essa é minha vida. E eu acho que é esse tipo de amizade que a gente também está aqui falando, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre essa amizade de fora do casamento também, porque, André, eu lembro de uma coisa muito interessante, assim, você veio aqui em casa e durante muitos anos eu tive um grande receio de receber, justamente por não ser vulnerável, eu tinha muito medo de estar errando ao atender, ao servir. E eu lembro que André veio aqui em casa e falou assim, eu adoro estar aqui porque aqui não tem frescura. Você consegue pegar uma jaca? Isso, assim, a sua fala ainda ressoa em mim, porque isso quebrou um paradigma que eu tinha de, ai meu Deus, a gente vai receber, e a amizade é isso. Você entra aí, você faz, que é o que eu tenho com a Giza, com o Weber, com algumas pessoas, com a Ju, com a Rezanda, eu tenho algumas pessoas que assim, é a minha casa, é do jeito que eu sou, é do jeito que é. Enquanto a amizade é assim, e eu queria falar também o tanto que uma amizade pode ser também negativa no relacionamento. Uma amizade externa. Eu acho que a gente precisa falar sobre essa amizade que leva para beber, que leva para, né? Eu vi o Daniel, não sei se vocês conhecem o Daniel da Flavinha, que eles começaram a herança com a gente separados, hoje estão casados. Então eles passaram por um período separado, eu queria mais, ele fez, Juliana, não tinha. Acho que teve um amigo meu que falou, cara, a sua família. O resto era assim, cara, que nada, larga isso, vamos beber, vamos pra farra, vamos pegar todo mundo. Então, ele fez os amigos que estavam do meu lado, que me fizeram, foi levar que nada. Vamos pra farra, levar pro caminho de uma destruição que ele não queria. Ele teve um ou dois amigos que falou, senta aqui comigo, o que você quer? Vamos olhar pra sua família. E é engraçado assim, porque aqui a gente pode rasgar o verbo, né? Eu não sou muito de conversinha, não. Aí tem uma pergunta que fala assim, até onde é saudável ter amigos e contar com eles? Até o ponto que você é um amigo. Até o ponto que você se considera amigo de você mesmo. Até o ponto que você é uma pessoa confiável. Só que a gente está vendo tanta falsidade hoje consigo mesmo, entendeu? Deus fez os nossos olhos para frente. Você não consegue olhar para dentro de você. Então tem uma pessoa aqui fazendo uns comentários aqui que ela não consegue olhar para dentro dela, sabe? Então, como que ela vai confiar em alguém? Como que ela vai ter um amigo? A minha pergunta que eu faço para essa pessoa é tipo assim, você consegue deitar no seu travesseiro e conversar com você? Sabe? A primeira coisa é essa. E é exatamente a amizade que eu falo com o Ravel, a gente vai lá na Bíblia e a gente tem que confessar, né? O confessar, a gente se confessar, não é a gente confessar para o padre, somente para o pastor, é a gente colocar para fora. E quando o Ravel, o Tiago, que é o meu discipulador, eles me escutam, o pastor Rodrigo, eles me escutam, ele não está me escutando com o ouvido de homem, ele está escutando com o ouvido de irmão, sem julgamento. E ele vai pegar a Bíblia e falar assim, irmão, aqui está escrito assim, mas a decisão é sua, eu estou aqui para te ajudar. É esse tipo de amizade que a Juliana está falando. E as pessoas, elas não entendem porque elas não conseguem enxergar, elas não conseguem sentir. Elas não têm isso, entendeu? Agora eu imagino esse período de quarentena, né? Como é que não estão sofrendo? Entendeu? Eu lembrei de uma frase que foi falada até na viagem que a gente fez, que o Léo falou assim, o problema de você fugir, de você viajar para fugir do seu problema é que você se leva na bagagem. Às vezes nem a própria pessoa se aguenta. Quem dirá o cônjuge, né? Então a gente tem que ter esse olhar interno. E mais do que isso, eu e o Ravel, a gente costuma fazer às vezes reuniões de feedback. Eu acho que a gente já comentou sobre isso. Porque às vezes a gente não sabe o que ele está pensando da gente. Será que ele está me enxergando como uma amiga de verdade? Será que tem alguma coisa que eu preciso melhorar? A gente não quer ter um encontro com as nossas emoções, com a gente mesmo. Então, assim, é importante você ter essa reunião com o seu cônjuge, perguntar para ele o que ele acha, o que precisa melhorar e se despir ao ponto de não ficar se justificando. Entender que relacionamento, a gente deve respeitar o sentimento. Então, se o Ravel pensa que eu sou uma pessoa egoísta, é porque está tendo uma falha na comunicação. Esse é o sentimento dele. Eu tenho que respeitar o sentimento dele. Não é porque eu não acho que eu não sou assim que ele está errado. Então, a gente tem que aprender a respeitar o sentimento um do outro.
Fala das amizades fora do casamento. Fala Não, das amizades aí, Ravel. Joga duro aí. não, é porque assim, quando o Kleber falou das amizades, né, eu digo o seguinte, que essa história a gente não pode nunca, pelo menos é um ponto que eu aprendi assim, e eu falo sempre o seguinte, se daqui a pouco, daqui um dia, 2, 3, sei lá, daqui um ano eu mudar minha opinião, cara, não se espante não, porque eu estou em construção, eu sou um eterno aprendiz. Mas eu digo assim, a gente não pode querer escolher as nossas amizades muito assim, por questões de religião, diferenças de religião, né? Sim, claro. Porque nós temos que ter claro que se a gente aprender algo de bom, a gente tem que voltar para as nossas amizades que talvez não tenham aprendido aquilo e levar algo de bom para eles, né? Então, assim, o que vai nos unir é o nosso propósito, né? Agora, Pronto. eu digo que é muito difícil você caminhar com pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Isso aí vão ser coisas naturais. E durante um período, a gente acaba construindo laços amorosos, a gente constrói laços de intimidade com os nossos amigos. E quando a gente casa e tomando outras, a gente vai tomando outras direções, aqueles que não querem caminhar com a gente, paciência, vão acabar se afastando. Mas não significa que a gente vai deixar de gostar daquelas pessoas, vai deixar de amar aquelas pessoas. O que eu penso muito é o seguinte, hoje eu acredito que todos nós estamos entendendo que a vida é muito curta e que o nosso controle ele é zero. A gente não tem controle de nada, porque nós temos recursos, nós temos, quando eu falo nós, eu estou dizendo o mundo, né? Nós temos tecnologia, nós temos médicos, nós temos cientistas, biólogos, infectologistas, e a grande maioria do mundo está trancado dentro de casa por conta de um vírus. Então, assim, o controle ele realmente não está nas nossas mãos. E aí a gente entende o quanto nós somos frágeis, né? Então, existe algo maior que está nos guiando para que a gente possa caminhar. Então, eu fico imaginando que, nesse momento, a gente começa a entender que a vida é muito curta. E aí a analogia que eu faço sobre a amizade é assim, me acrescenta? Se não me acrescenta, não deve fazer parte do meu ciclo. Eu sou muito prático quanto a isso. Nós temos 24 horas no dia. Se a gente pensar, minimamente, a gente tem que dormir 7, 8 horas por noite. Se a gente botar 8 para arredondar a conta, 24 menos 8 dá 16. Eu tenho 16 horas. Se eu falar que eu vou trabalhar 8, eu só tenho mais 8. Então, assim, a gente tem muito pouco tempo para ficar desperdiçando. Então, quem dirá a gente desperdiçar com amizade ruim? Então, assim, eu sempre digo que quando você vai se aconselhar com a pessoa, ela tem que ser referência para você. Então, não tem como você querer se aconselhar de casamento com uma pessoa que o casamento dela não deu bem, ou que ela nunca foi casada. Porque ela vai opinar. É como se eu falasse assim, é como se alguém perguntasse para mim, Ravel, você acha que é melhor trufa branca no macarrão ou trufa colhida lá não sei aonde? Eu falo, eu acho, eu nunca comi nenhuma das duas, não sei, né? Vamos dizer assim, um exemplo, um exemplo de padaria, mas seria isso. Eu só posso opinar naquilo que eu realmente sei. E é uma frase que a Bíblia fala que é muito seguinte, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, né? Você conhece a pessoa pelos frutos que ela dá. Então, eu costumo dizer que a amizade, e foi o que eu fiz no meu caso, eu tenho amigos de anos que eu não vejo há tempo, mas que se eu encontrar agora, eu vou amar, eu vou abraçar, eu vou ter assuntos maravilhosos para poder falar e vou contribuir de alguma forma com aquilo que eu tenho aprendido de bom. Porque eu acredito que aquilo que a gente deve fazer é uma construção dos nossos melhores momentos, da nossa sabedoria. Porque vai ter o tempo de falar besteira? Vai ter o tempo de jogar a conversa fora, de repente falar do futebol, fazer uma piada, fazer uma brincadeira, porque ninguém vive o tempo inteiro querendo ensinar ou doutrinar alguém, né? Só que isso a gente tem que fazer de forma muito sadia. Até porque os nossos filhos, eles são um reflexo daquilo que a gente é. Então, se eles veem a gente andando com gente sem futuro, eles vão achar normal andar com gente sem futuro. Então, eu tenho isso muito claro. O meu pai, ele deixou isso... Meu pai, ele sempre foi um cara de poucos amigos. Meu pai, ele teve pouquíssimos amigos. Ele tem pouquíssimos até hoje. Mas os poucos que ele tem são amigos fiéis. E ele se dedicou muito à família, meu pai. Né? Então, meu pai nunca foi um cara de gostar de ficar em farra. Meu pai nunca gostou de ficar em boteco. Meu pai... Ele toma a cerveja dele, tá? Que isso fique claro. Mas ele nunca foi um cara de gostar de ficar fora de casa. Isso fica muito latente. Então, eu hoje, quando eu falo de amizade, eu acho que você tem que trazer os seus amigos e os amigos dos seus filhos para dentro da sua casa. Para você realmente conhecer as pessoas.
Então, assim, a minha escolha de Quem é que amizade... você leva para dentro de casa, né, Ravel? Quem é que você tem coragem de levar para dentro de casa? Só aí já é um grande filtro. Sim. E é uma coisa que a Juliana sempre falou para os meninos. Chegava final de semana, ela não, né? Você sempre falou para eles, traz seus amigos para dentro de casa, eu não me incomodo, tal, porque eu sei que está aqui. Aí ela dá toda a atenção, a gente se programa, fala com os pais. E eu acho que isso é maravilhoso também. Eu gosto de casa cheia. E quando eu falo essa questão... A casa já é cheia. Percebe? Mas a casa a gente já está acostumado. Mas é isso, é uma coisa que a gente gosta de receber. Hã? A gente se atrai pelo aquilo que a gente não tem, né? Você me ajuda. Como eu não tenho, eu vou pegar o meu Eu tô morrendo de saudade dos meninos, por exemplo. Que, né, de vez em quando a gente faz churrasco aqui de domingo. Vem, ó, minha irmã com os dois dela, vocês com os dois. Pô, A gente gosta mesmo. Mas é isso é importante, esse filtro é importante. Você levaria para dentro da sua casa, você apresentaria aos seus filhos, você apresentaria a sua mulher, você apresentaria a sua amiga, seu esposo. Isso é um grande filtro. Porque tem amiga que você fala, não, essa aqui eu não posso apresentar a você. Você não pode apresentar, como é que você... Porque uma coisa é conhecida, a gente está falando de amizade. O que é amizade? Amizade, a gente começou a falar de amizade com intimidade. Amizade é a pessoa com quem eu conto, com quem conhece as minhas dores, quem conhece as minhas... Isso é amizade. A gente não está falando de conhecido. Conhecido a gente conhece o cacete. Agora, quando a gente fala de amizade, é aquela amizade que você leva para sua casa. Você já não leva, já complica, né? Já é um filtro. e assim, Tem algumas perguntas. eu tenho uma pessoa que comentou que fala que até dentro da família é difícil conseguir esse tipo de amizade, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa está lá na mesma família, numa mesma religião, frequentando as mesmas coisas, mas você não tem intimidade. Irmão e irmã, pai, mãe, a gente não escolhe, né? A gente nasceu dentro daquele núcleo familiar. Mas tem algumas amizades que a gente vai construindo ao longo do tempo que muitas das vezes é mais, como que eu posso dizer? Mais chegado do que irmão, entendeu? Do próprio sangue. Então, por exemplo, hoje a Juliana é minha esposa, mas ela é minha melhor amiga. Eu confio nela em tudo, entende? Então, assim, tudo que acontece de coisas boas ou de coisas ruins, ou que pode ser uma brecha para que algo de ruim possa acontecer, ela sabe, entendeu? Então, essa semana a gente falou sobre pornografia, a gente estava falando sobre coisas ruins, né? Cara, eu recebi no direct do Instagram lá, eu acredito que é falso, mas eu recebi lá um nudes lá. Eu mostro para Juliana, falo, ó, tá aqui, tô recebendo, vou bloquear essa pessoa aqui, eu não tenho esse interesse, entendeu? Você acha que se eu tivesse alguma coisa para fazendo errado, eu mostraria para ela? Jamais. Então, assim, eu acho que as amizades... Ou seja, pessoas que estão mandando nudes pro Kleber, eu vejo. Ó, eu acho... Mas graças a Deus Fica parou. a dica, Graças a Deus parou. Uma coisa que eu acho importante ressaltar nessa live, até porque eu vi um comentário aqui, que uma pessoa colocou assim, eu acho lindo o que estão dizendo, mas na prática não é tão simples assim na relação do casal com os filhos. São tantas obrigações. E eu sou o que mais apoio essa história da gente trazer para a realidade, né, do dia a dia. Porque realmente, quando a gente está aqui na live, parado, né, a gente está se beijando, se preparando para isso aqui, é maravilhoso. E eu quero dizer para essa pessoa que comentou, eu não a conheço, o nome está abreviado, mas que realmente são vários desafios. E assim como tem desafios na sua casa, com certeza tem nas nossas. E a gente não está de forma alguma dizendo que a gente não briga, que os nossos filhos são perfeitos, que ninguém aqui caga fedido. Não é nada disso. Existe uma vida real e que a gente sabe dos desafios. Não tem sido fácil. Eu fico pensando, cara, quantas pessoas, às vezes, eu falo isso muito para o André, quantas pessoas estão em casa, pessoas que trabalham 10 horas por dia, que não se viam por tanto tempo, agora estão passando a se ver, às vezes numa condição financeira terrível, às vezes numa condição de saúde pesada. Então, assim, os desafios eles são enormes mesmo, não são desafios fáceis. Então, assim, o que a gente tem que fazer é ter sabedoria para que a gente possa conseguir lidar com essa questão. Mas o que não pode deixar é a nossa amizade esfriar. A gente não pode deixar de ser amigo, porque amigo que é amigo, ele é amigo na felicidade e na tristeza. E a gente tem que ter essa sabedoria, né? De conseguir fazer essa separação e ser amigo, porque a Bíblia fala que é o seguinte, é melhor serem dois que serem um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, cara, graças a Deus que eu tenho a minha esposa, e a gente tem que ter esse discernimento de saber calar, de saber poder ajudar, porque, cara, graças a Deus que eu tenho a André.
ainda das nossas brigas, porque a gente cresce juntos nas nossas brigas. E uma coisa, Ravel, que você falou que é muito importante é assim, olha, a gente tem que querer. Não é fácil, não vai cair do céu. Isso é intencional. Eu fiz uma live ontem com o Pedro Lobo sobre ansiedade, sobre... A gente precisa ser intencional. Eu quero ser melhor amigo dele. Eu quero que essa amizade aconteça. Isso não vai acontecer. Não vai fluir, não vai nascer, não vai florescer. Isso vai ser construído. Eu quero construir isso. Eu preciso disso. Então, não é que seja fácil. Por exemplo, a gente estava conversando coisas esses dias que ele também não sabia meu ainda, porque tinha caído a ficha. Falei, Kleber, olha só, eu tive acesso... Aí eu posso até falar aqui, porque acho que é um assunto que a gente precisa. A gente vai fazer uma live sobre pornografia. A gente precisa falar sobre pornografia. Eu falei para ele, eu tive acesso à pornografia muito cedo. E eu acho que muitos bloqueios que eu tinha era por causa disso. E essa ficha não tinha caído. Caiu, eu falei, você tá aqui, olha só o que eu estava pensando. Então, assim, porque é uma construção que a gente precisa fazer. Então, é intencional. Eu falei, amor, eu chamei ele e falei, olha, isso está me incomodando, isso, mas eu estou aqui com você, vamos mudar junto. Eu falei isso para ele ontem. Então, a gente tem a intenção. Eu conheço pessoas que estão casadas, sei lá, há 10 anos, há 15 anos, que não têm coragem de dizer pro marido que gosta na cama. Então, ou a gente tem a intenção de construir essa intimidade, olha, eu não tenho coragem, por quê? Deixa eu olhar para isso. Deixa eu conversar com ele sobre isso, para transformar. Porque também cruzar os braços e dizer, não, isso aqui não acontece aqui dentro de casa. Quantos pais se omitem em relação a esse assunto com os seus filhos? Aí a pergunta que eu faço é, se você não mostrar, o mundo vai mostrar. Sim. Só que o mundo pode não mostrar no papel e no videogame, o mundo pode mostrar na prática. E aí, quando você vê, já é tarde. Eu digo o seguinte, né? A amizade é uma construção de confiança. E confiança, o pastor Rodrigo, que inclusive está nos dando o privilégio de falar nisso, o Rodrigo está aí, ele e a Flavinha vai aparecer essa semana aqui com a gente, né, Rodrigo? Ó, um convite ao vivo. Eita! Coisa boa. Quero ver. Então, a gente teve a grata oportunidade, um tempo de qualidade absurda com eles lá em Guarajuba, né? Que vocês nos concederam esse privilégio. E o pastor Rodrigo falou algo que é muito sério. Ele falou assim, se existe algo que custa caro na vida, é confiança. Custa muito caro confiança. E a amizade se constrói com confiança. Porque eu lembro de vários amigos que era assim, né? Rapaz, vai ter um futebol. Teve uma briga no futebol, rapaz, não tá todo mundo junto, né? Era assim, cara, deu certo, tá todo mundo junto. Deu errado, todo mundo para a direção, lá todo mundo assume. E no casamento é assim também. A gente tem que entender que nós vamos errar. A gente vai errar. E o que a gente não pode ter é medo de errar e de confessar os erros, né? Porque é melhor a gente confessar. Tem uma frase que o pastor Beto me fala muito. É melhor confessar tentação do que assumir a merda cometida, né? Então, quando a gente tem que trazer essa história como é que eu converso com meu marido, como é que eu converso com minha esposa? Eu digo que é uma questão de construção. E a gente não vai conseguir as coisas por força. Porque as coisas de Deus não é por força, é por violência, né? Então é com amor, é com a construção de tempo mesmo, de chamar, de constranger com amor, né? Eu digo que tem vários casais que eles precisam, para se sentir bem, eles precisam estar com outros casais. Eu acho que essas barreiras têm que ser quebradas. E você começar a identificar quais são as amizades tóxicas e quais não são. Porque tem amigos meus, por exemplo, que andaram comigo há um bom tempo, que eu não traria para dentro da minha casa. Eu não traria para os meus filhos estar perto. Pelo que falam, pelo que pregam. E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando pelo nível. E que eu entendo que eu preciso estar com eles para que eu possa ser luz na vida deles em um momento separado, às vezes. Para que eu possa ministrar na vida deles coisas boas. Porque a gente acredita que nós não somos perfeitos. Eu e André, pelo contrário. Nós estamos cheios de erro. A gente briga, às vezes, por conta de besteira. O que a gente tem aprendido é que a gente reconstrói mais rápido. A gente prefere ficar pouco tempo brigado. Não, cara, isso não tem futuro. Vamos resolver, vamos ter maturidade para a gente seguir, porque a gente ganha muito mais. Até porque, hoje, o melhor lugar que eu tenho para estar é dentro da minha casa. E coisa ruim é você voltar para dentro de casa com uma pessoa que você não gosta. Coisa boa é você voltar para dentro de casa e estar com as pessoas que você ama de verdade, onde você se sente bem. É isso que é legal, você trazer o seu cônjuge para ser o seu melhor amigo. Agora, existem pessoas que criaram bloqueios, que o orgulho tomou de conta, que criou uma crosta, o coração fechou. Então, assim, a minha dica é, cara, seja a sua oração, ou seja uma reza, seja uma meditação, busque a Deus e peça para que Deus
resolva essa situação, para que aquebrante esse coração e que você resolva isso. Porque casamento é para sempre é tempo pra caramba, tem que ser no mínimo bom. Tem que ser também. E tem uma coisa, tem duas perguntas que eu quero fazer. Uma é sobre quando o marido é tão amigo que a gente perde o tesão, ficou só amigo. Aí eu vou deixar para vocês responderem isso aí. Mas uma outra coisa que eu quero que vocês falem também é o seguinte: quando um vê que a amizade do outro não é legal, mas o outro não enxerga. Porque acontece muito isso, assim, cara, eu tô vendo, sei lá, o Kleber tá vendo que eu tô andando com uma pessoa que não é legal, eu não vejo, eu não admito. E porque tudo isso também depende do nível de amizade que eu tenho com o marido para poder ouvir dele, né? Como isso é difícil, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Porque o que vai ter muito aqui é meu marido anda teve uma aqui, meu marido anda com um cara que é casado e tá traindo, tá? Né? Como é que você anda? Como é que você consegue andar assim? Como é que a gente, como mulher, consegue avisar, presta atenção com quem que você tá andando? Porque o cara não aceita, né? Antes de vocês responder, eu vou começar a responder a primeira pergunta, né? Que falaram aqui que o relacionamento vira tanta amizade que até o tesão diminui. A gente fala daquilo que a gente pratica, né? Cada dia que passa, eu amo mais a Juliana, eu tenho mais amizade por ela e meu tesão só aumenta. Vai, Rafael. Vai. Mas eu vejo, Kleber, que se você é muito amigo de verdade, você tem abertura para ter esse tipo de conversa com o cônjuge. Tá esfriando, eu não tô achando legal. Porque eu acho que a amizade também pressupõe uma maior intimidade sexual. Eu acho que é o contrário. Quanto mais amigo, mais você tem liberdade para falar aquilo que você quer, que você gosta. O que eu quis dizer é exatamente isso. Eu penso o contrário. Porque eu acho que o sexo vem de uma admiração, né? Isso, eu vi a pergunta aí. Na verdade... Responde o Rodrigo aí, o pastor Rodrigo, tá aí, eu, Rafael. Não. Eu vejo o seguinte, para os que me conhecem e me acompanham, né? O maior sonho que eu tive na vida, eu até pude falar isso porque sexta-feira foi aniversário da Andréa, eu pude falar que o maior sonho, eu falei isso para ela, né? O maior sonho que eu tinha na vida era de me casar, porque eu queria me casar com uma pessoa que fosse de fato minha amiga. E a Andréa tem essa amizade comigo, né? Então, assim, eu tenho admiração pela Andréa, eu construo isso diariamente, né? Eu busco isso na Andréa. Eu falei isso para ela, eu falei, meu amor, cara, eu sou mais apaixonado pela Andréa, né? E eu oro a Deus, eu não vou mentir isso para você, não. Eu aprendi isso caminhando com as pessoas que eu caminho. Como o pastor Rodrigo falou, é um estilo de vida. Eu optei andar com pessoas que têm o mesmo estilo de vida que o meu. E não é sobre religião, sobre placa de igreja, porque, meu irmão, isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar mesmo é Jesus e ponto final. Então, o que eu tenho visto é assim, eu tenho orado a Deus, eu falo, Senhor, eu quero ter mais tesão pela minha esposa, eu quero me apaixonar mais por ela, porque a Andréa é minha melhor amiga, eu quero caminhar com ela, eu não quero ter segredo com a Andréa. É interessante que eu falo muito sobre isso, quando a gente está com casais, amigos, né? E novamente eu reforço que a gente fala o pouco que a gente sabe e a gente também recebe muito, né? Porque a gente também está aqui para aprender, né? A gente não está aqui para pregar que o nosso casamento é perfeito, que no trabalho está tudo certo, que o que a gente fala é que, cara, nós somos humanos e a gente vai errar, nós nascemos para isso, né? Se a gente fosse perfeito, meu irmão, caramba, Jesus não... O que ele olhar na gente, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser aperfeiçoado de glória em glória. Então, os nossos erros, eles servem para que a gente possa crescer. E a gente tem que entender isso em casal. Então, eu tenho que entender que, cara, se eu sou um com a minha esposa, eu tenho que querer o melhor para ela. E querer o melhor para ela, querer o melhor para mim é querer o melhor para ela. Porque a Bíblia fala que o homem deixa pai e mãe, se junta a sua esposa e torna só um. Ou seja, se eu sou só um com ela, se eu cortar esse dedo, vai doer nela. Então, aquilo que faz bem para mim, tem que fazer bem para ela. Isso nas amizades, isso nos meus negócios, isso em tudo que a gente tem que fazer. Então, a gente entendeu o princípio, né, de uma só carne e conseguiu colocar as prioridades no lugar certo. Então, primeiro Deus e depois o cônjuge, porque a relação de casamento é a relação que Deus priorizou entre ele e a igreja. E assim a gente vive, é assim que ele quer que seja o casamento. Então, assim, a Bíblia fala, o evangelho ele é escândalo para as pessoas que não creem, porque ele fala o quê? Aquele que quer servido, sirva primeiro. Aquele que quer ser amado, ame primeiro. Aquele que quer ser elogiado, elogie primeiro. Aquele que quer, faça primeiro. Então, a gente tem que entrar numa atmosfera o quê? De dívida e não de credor. E a gente tende a ser credor. Eu quero que ele faça primeiro.
e não muda. Só que assim, a gente não consegue mudar ninguém, porque a gente não tem essa autonomia, essa autoridade. Então eu preciso mudar primeiro e a minha mudança constrange o outro. Isso é involuntário. Eu rasgo minha Bíblia. Eu sou uma pessoa que não mudou, que mudou, não conseguiu ver diferença no outro. É praticamente impossível, porque foi isso que Jesus ensinou. É eu negar a cruz. E não, isso não acontece. Agora, não acontece porque a pessoa não quer mudar, porque a gente vive numa sociedade completamente hostil e egoísta, onde as pessoas pensam no próprio ego. E pensam porque a gente tem uma sobrecarga de cobrança e a gente não sabe administrar o que é mais importante, o que é mais prioritário. Então, são várias prioridades. Assim, eu tenho claro, ó, a gente entrou nessa quarentena, eu estou fazendo faculdade, muito trabalho, mas que eu falei para o Ravel, se eu não conseguir administrar a minha família nesse meio tempo, eu vou ter que largar a faculdade. É uma coisa que eu amo, mas eu vou ter que abrir mão. Porque eu tenho claro que a minha prioridade é a minha família. Mas se eu não tivesse isso claro, eu ia acumular várias funções, que é o que eu vejo as pessoas fazendo, e não dar conta de nada. Isso. André, assim, olha só que legal. Olha só que legal, que a gente gosta sempre de trazer para a prática, né? E aí a gente vou dar um exemplo de uma prática do que nós fizemos ontem e que vai resumir exatamente essa questão de confiança, amizade e a questão de prioridades. Eu acho isso incrível, incrível. Eu chego a arrepiar de lembrar assim, ó, eu tenho algumas sensibilidades, às vezes eu vejo na Juliana alguma sensibilidade, ou às vezes eu tenho vontade de falar alguma coisa, mas atualmente, isso é uma coisa do Kleber atual, depois que ele fez o download, e aí eu não falo para ela. Ontem eu fiz exatamente o que eu mais gosto de fazer. Eu fui para o quarto, fechei a porta, peguei minha Bíblia, me ajoelhei, fiz uma oração, abri a Bíblia, conversei com Deus, falei assim, Deus, mas é isso mesmo? Mas é isso mesmo? Você tá bom, então beleza. Então eu vou falar para ela. Beleza? Beleza. E aí o que era? O que a gente já tinha conversado antes era exatamente essa questão. Agora eu sou profissional autônomo, então assim, as finanças, a administração das finanças exatamente está com a Juliana. E a gente está buscando prioridades. Só que a gente sente no coração uma gratidão. A gente está vivendo no céu dentro de casa. E a gente vê muitas pessoas fazendo coisas para fora, ajudando pessoas. E me veio muito forte que a gente precisa de ajudar as pessoas que estão com a gente. Exatamente. Sabe? Eu senti na minha oração que eu não tinha que mandar nenhum funcionário embora, que pelo contrário, que eu tinha que olhar não só para o meu funcionário, mas para a família do meu funcionário, que eu tinha que olhar para a minha família, que eu tinha que olhar para os meus colaboradores. E aí eu fui lembrar de profissionais que passaram anos comigo, indicando alunos, que são profissionais de educação física, personal trainer, as pessoas que cortam o nosso cabelo, que cuidam da maquiagem da Juliana. Enfim, são profissionais liberais que pode, nesse momento, estar precisando de ajuda. E aí eu fui falar com ela, falei assim, Ju, quero falar com você. Olha só, me veio muito forte no meu coração que a gente precisa de continuar ajudando. Então, por exemplo, eu atendia, né, 2 vezes por mês as irmãs lá na Ermida. Só que eu não tenho ido, eu não posso estar lá presencialmente. Mas como que de repente eu posso estar ajudando? E aí eu fui falar isso para ela. E ela falou assim, nossa, eu senti a mesma coisa. Isso para mim foi fantástico, porque assim, aquilo que me veio em oração, aquilo que me veio em palavra, eu levei a palavra para ela e ela disse, eu pensei a mesma coisa. Eu inclusive já mandei uma mensagem para fulano e fulano perguntando se elas estão precisando de alguma coisa. Quer sim, né? Quando a gente fala amém, é sim 2 vezes. Eu virei para ela e falei amém. Porque que assim seja, porque assim, o casal ele vai estar alinhado na palavra, na oração. É isso mesmo. Se eu quero colocar alguma coisa que é prioridade para mim, mas que não é prioridade para nós, isso já não é casal, é aquele 1 grau, né? Você está aqui, é aquele 1 grau. É aquele 1 grau que se separa, mas que lá na frente vocês vão estar muito distante. Eu decidi caminhar, andar, e as minhas prioridades são as prioridades da Juliana. E é quando o meu coração fecha, quando eu não sei o que fazer, eu vou para a palavra, eu vou para a oração, eu vou acalmar o meu coração. Eu vou acalmar aquilo que minha carne pede para aflorar, que é a minha ansiedade, né? E nós somos assim, nós temos essa tendência. E aí, quando eu paro e eu olho para ela, a resposta sempre vem dela. Através dela, o Espírito Santo, que você sabe. André, você sabe o que eu estou falando. Eu sei. Porque essa mulher está sendo usada, não é brincadeira, não.
Eu sei disso, eu sei disso. Eu sei que você sabe. Sacão nas mãos de Deus. Kleber, você falou uma coisa muito legal, porque a gente vive muito ansioso, sobrecarregado, e só que a gente esquece de uma dica que Deus dá, valiosa, que é a oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, levai as vossas orações ao Pai. Então, assim, a oração, ela serve para tirar essa ansiedade. Dificilmente alguém ora e continua ansioso. Dificilmente alguém entrega alguma coisa para o pai e continua ansioso. Então a gente tem preguiça porque a gente gosta de quê? De prazer instantâneo. Eu quero milagre. E não tem esse discernimento de ir lá orar, buscar, colocar, entregar na mão de Deus e esperar o direcionamento dele. Eu queria até comentar uma coisa importante. A gente está falando de amizade, é amizade com o sexo oposto. Eu não sei se ninguém falou aí. Que é uma coisa assim, muito comum, né? Quando eu conheci o Ravel, ele tinha até amigos do sexo oposto. Mas é um risco. Porque eu sempre nadar. Só bate o carro quem sabe dirigir. Então, assim, às vezes você se abrir com uma pessoa que é do outro sexo e às vezes falar coisas, intimidades suas, até do seu relacionamento com pessoas do sexo oposto, pode ser uma abertura para o diabo entrar no seu relacionamento. Quem trai nunca pensa que vai trair. A pessoa não, eu vou trair. Não, não é assim. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de amizade, né? Em trabalho, um ambiente que é muito comum hoje, academia. Eu coloquei aqui também rede social, às vezes você expor o cônjuge com alguma coisa, alguma piadinha direitinha, enfim, que outros amigos conhecem, sabe de quem você está falando. Então a gente tem que ter esse discernimento e esse respeito pelo nosso cônjuge. E o outro pode discordar, né? Pode assim se incomodar com essa amizade. Porque o homem, na minha visão, ele tem que se abrir com o homem. Mulher se abre com mulher. Porque às vezes você briga em casa e você está machucado. E às vezes você vai se abrir com uma mulher que também brigou às vezes em casa, também está machucada. Tudo que ela fala soa bem para você. E começa a ter uma admiração um pelo outro, que é um perigo tremendo. Então, assim, a Bíblia, claro, quando ela fala, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Porque várias pessoas que já caíram em traição, não só com mulher, com homem, com negócios errados, enfim. Você pergunta para ela, fala, cara, eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Então a gente tem que seguir como a Bíblia fala, vigiar e orar. Porque se a gente achar que na força do nosso braço a gente vai conseguir controlar tudo, a gente já está tendencioso a cair. Então, assim, eu digo o seguinte, quer se abrir? Procura um homem que você tem como referência. Mulher, você quer se abrir? Procura uma mulher que você tem como referência. Então, assim, não é que você não vai ter amizade de sexo oposto. Vai ter, desde que essa amizade ela seja do casal, né? Não tem como. Nós temos vários amigos, né? Esteja você e o cônjuge, né? Porque você sozinho, com um homem, abrindo sua intimidade, é quase que falar assim. Então eu pensei... Tem até um exemplo aqui, né? Uma pessoa falou assim, não, eu tenho uma amizade, meu marido sabe disso, que bom. Ou seja, a gente não está dizendo aqui que é uma regra, né? Por exemplo, eu tenho amizades, por exemplo, do sexo feminino, antes de conhecer a Juliana. A Juliana tem um amigo, a Juliana tem um amigo, que eu fui conhecer ele depois de quantos anos? 4? Vlad. 4 ou 5. Eu fui conhecer o Vlad depois de 4 ou 5 anos de relacionamento. E hoje eu pego o Vlad no colo, se eu puder. Mas, Kleber, tem uma... Calma, só finalizar. Hoje, mas por quê? Porque a Juliana, ela sempre foi minha amiga. Ela sempre olhou para o casamento como prioridade. E ela dizia para mim, você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Vlad. O Vlad é meu amigo de infância. É um grande amigo. E nesse momento eu estou precisando de desabafar, de conversar. Eu preciso de ajudar ele precisa de me ajudar nisso, ele precisa de me ajudar numa questão da empresa, não sei o que, não sei o que. Então eu sempre respeitei isso. Só que a partir do momento é isso que eu estou falando. Então o que você falou, Ravel, é que amizade pode ter, mas desde que seja do casal. Por isso que eu falo. Hoje eu pego um amigo dela e coloco no colo. Hoje a Juliana, ela pega, por exemplo, a Sandrinha. A Sandrinha é minha amiga desde quando eu cheguei em Brasília. Eu falo para a Juliana, eu falo assim, Ju, vou ali conversar com a Sandrinha, vou conversar com a minha amiga. Ela sabe, por quê? Porque ela entende disso, entende? Mas eu acho que uma coisa que é importante ser dita aqui é o seguinte, o Vlad é meu amigo desde os 11 anos de idade.
Mas eu não converso com o Vlad sobre a minha intimidade com o Kleber. Isso. Ótimo. O que eu converso com ele são coisas assim, por exemplo, ele conheceu meus irmãos, ele conheceu meu pai, ele trabalhou dentro da empresa. Então, quando eu Coisas tenho que ele vai questões, ajudar que eu nem sei, né? mas eu não falo com ele sobre intimidade. Talvez eu possa falar até, poxa, tá cansada. E assim, a conversa do Vlad é sempre a favor dele. Então, a gente precisa estar vigiando muito isso, assim. E eu não trago sobre brigas. A gente precisa, quando a gente tem uma certa maturidade, a gente consegue identificar onde o negócio está caminhando meio equivocado. O grande problema é que você falou, a gente não sabe e a gente cai. Esse é o problema. Mas o que vocês falaram é exatamente esse negócio do vigiar. O problema todo é assim, aquilo que eu quero conversar com essa pessoa do sexo oposto, se a minha esposa souber, ela vai ficar confortável? Porque existem intimidades do casais que a gente não pode contar. Tem uma frase do pastor Márcio que ele diz o seguinte, eu nunca esqueci, ele falou, tome muito cuidado para quem você vai abrir o quartinho de bagunças da sua casa. Então, assim, a gente tem que ter um discernimento muito grande e a gente tem que tomar cuidado que nós somos seres humanos. Nós temos dias que nós não estamos bons, que a gente não está bem, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está mais ansioso. E são nessas oportunidades que a gente às vezes cai numa cilada. E não é porque a pessoa é mal, é porque a gente planejou, é porque foi um momento, né? Se você perguntar para diversas pessoas que já passaram, que estiveram presas, que já se embriagaram, falaram, cara, eu nunca imaginei. Cara, o Alcoólicos Anônimos, ele tem inúmeros depoimentos de pessoas que falam assim, eu nunca imaginei que aquele copo de cerveja lá no começo da minha infância iria me trazer aqui. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que... Então, assim, eu tento, o que eu trago é o seguinte, vamos tentar ser o mais transparente possível dentro de casa e nas relações fora de casa. Porque se nas relações fora de casa minha esposa se sente confortável, o ponto é o seguinte, empatia. A Bíblia fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ele está dizendo? Seja empático, se coloque no lugar do seu próximo. Porque a pergunta é simples. Se a minha esposa fizesse o que eu faço, eu iria gostar? Pronto, essa conta fecha. Pronto, é isso. E é engraçado assim, quando a gente traz o exemplo, né? A gente falou aqui de exemplos que eu tenho amizade, exemplos que a Juliana tem uma amizade, a gente coloca exemplo. Mas, por exemplo, a gente atendeu um casal já tem um tempo já, e que eles não estavam muito bem e tal. E aí, a mulher e o homem estavam em problema de relacionamento. Quem estava dando de cima da mulher era o melhor amigo do homem. Então, assim... Ele nem sonha. E ele nem sonha disso. Você está entendendo? E aí ela falou assim, não, peraí, eu vou conversar e vou desabafar aqui com o melhor amigo dele, porque assim ele pode me ajudar a resgatar meu casamento. Olha a intenção da mulher. Chegar no amigo para poder falar assim, convença o seu amigo que eu não quero me separar. Aí o amigo vai e quer dar de cima da mulher. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, quando a gente está aqui, ó, nesse manual, a base é o manual, não tem como dar errado. Mas se você está 1 grau distante desse manual, é o que o Ravel falou. Lá na frente vocês vão estar dispersos, tá? Gente, a gente está chegando no final. Olha, tanto passou rápido. Gente, eu queria só... Eu sei que vocês vão fechar. Mas a gente acompanhou aqui, né? Em rede social, a gente tem muito disso. Vão ter pessoas que vão discordar da gente, pessoas que vão concordar. A gente não quer pregar nenhuma... que nós somos perfeitos, longe disso. Mas tinha uma moça que fez vários comentários. Ela tinha a opção de não participar da live. Mas eu queria que todos que estivessem aqui, que no seu momento de intimidade, que a gente orasse pela vida dela, né? Porque eu acho que mais importante do que julgá-la é a gente orar para que Deus visite ela e que assim Ele coloque conteúdos que realmente agreguem na vida dela, que ela seja feliz na casa dela, com a família dela e que a gente ore por ela também. Amém. Sim. Amém. Ravel, engraçado que quando você estava falando isso, eu fiz um print aqui da tela do comentário dela, porque hoje o nosso crescimento está exatamente em orar para essas pessoas. Eu tinha feito nessa intenção. Então, oremos por ela também. O tempo está acabando rápido aqui, mas hoje é segunda-feira, né? Dia de branco, né? Então, eu tenho um atendimento e queria deixar registrado aqui, ó, que foi o Ravel que fez a minha logo, que fez a minha marca, onde eu carrego no peito. Então, aquelas pessoas assim que precisarem de um trabalho de publicidade, Ravel é o mestre nessa área aí. Então, tem todo o meu apreço e minha gratidão por você, viu, Ravel? Obrigado. O print. Vamos tirar aqui os comentários. Vou fazer uma foto para postar. Todo mundo posta. A live vai ficar salva por 24 horas. Doutor Leandro, top. Ó, então a gente vai parar aqui um segundinho, dá um sorriso,
porque as pessoas vão fazer o print deles lá. Todo mundo fez o print, aí agora a gente tira o nosso aqui. Ai, Peraí. lá. Vai. Aí. E é isso. Muito obrigado pela Muito presença bom, de vocês, Ravel e Gratidão, André. gratidão, Kleber Ju. Gratidão. Ó, depois eu vou fazer uma videochamada, viu, Ravel? Para me falar com os Vesgos. Eu tô com muita saudade dos meninos. Kleber e Juliana, vocês são como árvore plantada junto à corrente de água. Vocês vão dar fruto na estação correta, os galhos não vão se secar. E onde vocês puserem as mãos, vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Vocês são bênçãos. Amém. A gente ama Amém, vocês. amém. Recebo. Recebemos. Um Amamos beijo. vocês. Beijos. Beijo. Vai lá. Obrigado. Obrigada.